leio e discuto e tento ser marxista. Tento. Se eu sou, aí é outra conversa para outro dia. Sou operário petroleiro, trabalho com produção de petróleo na P9, uma plataforma na Bacia de Campos. E como eu estava falando um pouquinho antes que o Lian e o Demônio entrassem, eu hoje em dia estou muito mais dedicado à saúde da minha mãe do que exatamente à minha militância política. Mas estamos lá, estamos militando. Parece que vai ter greve de petroleiro agora, aí eu vou ter que atuar, não tem jeito. Gente, a conversa de hoje, ela está em torno dos mitos. Os mitos que o capitalismo inventa, né? Todas as sociedades de classe, todas as sociedades que tiveram, que já existiram até hoje, e que tiveram classes sociais, todas elas sempre existiram baseado em algumas mentiras, baseado em algumas falsidades ideológicas, religiosas, filosóficas, blá, 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 blá. Um monte de mentira que se fala na sociedade. Então, a gente queria dar uma debatida nesses mitos, nessas mentiras que o capitalismo atual sustenta. Eu quero dizer que o tema é um tema bastante polêmico, bastante polêmico. Eu já debati bastante, não tenho conclusões muito fechadas, não. Inclusive, dentro do meu partido, dentro do PSTU, também tem polêmica sobre isso. Eu já discuti isso com camaradas, discuti informalmente, né? Em mesa de bar, vamos dizer assim, né? E tem visões bastante diferentes também, né? Então não é uma coisa tão unificada assim. O tema é muito polêmico, é quase que filosófico e é um tema muito polêmico. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre alguns mitos aí. Esses mitos, na verdade, eles se interrelacionam, né? Embora a gente possa focar um ou outro, mas todos eles se interrelacionam, né? O primeiro mito que se fala é da tal da meritocracia. Fala-se muito nisso. Eu acho que esse mito, em certa medida, ele atualmente unifica bolsonaristas e lulistas no Brasil. Vou dizer por quê. Os bolsonaristas são os que defendem a meritocracia. Dizem que a meritocracia existe na nossa sociedade, né? E deve existir. Eles defendem a meritocracia. E dizem que o mérito, então, tem que ser superpremiado. Os lulistas dizem que a meritocracia existe e não deve existir. Eles são contra a meritocracia. Então, dizem que o fato de alguém ter mérito não significa que esse alguém tenha que ser superpremiado. Esse é um debate que existe aí entre lulistas e bolsonaristas. Mas notem que os dois dizem que a meritocracia existe. Os dois dizem que no capitalismo existe meritocracia. Cara, ao contrário desses dois, eu costumo dizer que não. Eu costumo dizer que a meritocracia não existe no capitalismo. A primeira coisa que você tem que fazer é diferenciar o que é meritocracia ou o que é mérito, diferenciar o mérito do capacitismo. Eu acho que esses dois conceitos têm que ser diferenciados, não é a mesma coisa. Acho que é fácil entender que as pessoas têm alguns méritos. Acho que isso é importante entender isso. Nós marxistas dizemos que nós somos frutos do meio em que nós vivemos. O indivíduo é fruto do meio em que ele vive. Né? A minha capacidade de determinar a minha realidade é bastante pequena. A minha realidade ela é determinada pela sociedade em que eu vivo. O meu salário, a quantidade de comida que eu como, a qualidade da minha comida, a qualidade da minha vida, a qualidade do meu lazer, o meu trabalho, é determinado pela sociedade. Eu não consigo determinar quase nada. Quase. Guardem o quase. Guardem. Então, eu sou muito influenciado, e todo mundo, todos os indivíduos, são grandemente influenciados pela sociedade em que eles vivem. Aquela velha história, né? Eu gostaria de ir para Paris amanhã.
Né? Eu tenho direito, inclusive, de ir para Paris amanhã. Né? O capitalismo me dá o direito. O que eu não tenho é dinheiro para ir para Paris amanhã. O dinheiro eu não tenho. Não vou. Simples assim. Então, agora, não vamos negar que um pouco, bem pouquinho, o quase, lembram do quase? Um pouquinho a gente influencia na nossa realidade, mas é pouca coisa, é bem pouco. Né? Eu consigo, por exemplo, decidir se eu vou até na padaria da esquina ou não, isso eu consigo decidir. Isso é uma decisão minha. Para Paris, não. Para Paris eu quero ir, o capitalismo não me deixa. Na padaria da esquina eu consigo decidir. Então eu tenho um pequeno nível de decisão, de poder sobre a minha realidade, que é bem pequeno. E é ali que entra o que eu costumo chamar de mérito, certo? Também quero diferenciar os méritos individuais, os méritos dos indivíduos, os meus méritos, os méritos de cada um de nós, não são uma dádiva divina. Isso também tem que ser dito, entendeu? Eles são frutos do nosso esforço, são frutos do nosso desenvolvimento, são frutos da nossa insistência de melhorar alguma coisa, certo? Vou dar um exemplo concreto. Vou dar um exemplo concreto. Para mim, muito significativo. Eu sou roqueiro, né? Então, Jimi Hendrix, ok? Unanimemente tido como o melhor guitarrista que já passou por esse planeta. Ninguém discorda disso. Ninguém. Os grandes guitarristas da atualidade dizem: olha, Jimi foi sensacional. Ninguém nunca chegou aos pés do Jimi Hendrix. O cara foi muito bom. Isso é um mérito dele. Isso é um mérito dele. Ele desenvolveu esse mérito. Não foi Deus que deu para ele. Ele pegou a guitarra e insistentemente, de forma abnegada, de forma né, persistentemente, ele desenvolveu uma técnica de tocar guitarra que foi algo maravilhoso. Isso é o mérito dele. Ninguém pode tirar esse mérito dele. Isso é o mérito do indivíduo Jimi Hendrix. Este mérito, no meio de uma determinada realidade social, que outro dia eu posso contar a história social do Jimi Hendrix para vocês, fez com que ele se tornasse um guitarrista famoso no mundo inteiro, né? Fez com que ele se tornasse o papa da guitarra no mundo inteiro. Então, houveram fatores sociais somados ao esmero dele, ao capricho dele de aprender guitarra, fizeram dele o que ele é. Ok? Então, notem, o mérito individual existe, embora que seja pequeno, mas ele existe. Outra coisa bem diferente é dizer que, por ser um grande guitarrista, como de fato foi, o Jimi Hendrix tinha que ganhar um salário, tinha que ter um dinheiro extraordinário e tinha que ganhar muito mais do que um operário de uma metalúrgica. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é reconhecer o mérito do cara, outra coisa é dizer que, por causa desse mérito, ele tem que ganhar uma exorbitância de dinheiro. Vamos separar as coisas. Outra coisa, e aí é a mentira, é dizer que nesta sociedade que nós vivemos, o mérito é valorizado. Isso também é uma mentira. Isso também é uma mentira. Por exemplo, sabe lá quantos garotos tocavam guitarra ainda melhor do que o Jimi Hendrix? Olha bem o que eu estou dizendo. Quantos caras tocavam guitarra melhor que o Jimi Hendrix, mas não tiveram a realidade social do Jimi Hendrix, não tocaram num pub de madrugada para o Paul McCartney, por exemplo, e o Paul McCartney insistiu para que o empresário que fez o Monterey Pop Festival contratasse o Jimi Hendrix. Não houve isso. O cara era melhor que o Jimi Hendrix, mas ele não teve a realidade social do Jimi Hendrix e morreu
ninguém nunca soube que o cara tocava bem, sabe? Então, presta atenção, o mérito existia, mas foi o melhor guitarrista que teve na face da Terra? Olha, é o melhor guitarrista que teve na face da Terra, segundo o que a gente sabe, segundo os guitarristas que se projetaram na mídia. Isso não implica em dizer que ele foi o melhor. Não implica. Possivelmente tenham existido melhores que ele, mas não tiveram a realidade social que ele teve e não apareceram, e a gente nem ficou conhecendo os caras. Então, notem, na sociedade capitalista, o que faz com que o cara apareça na sociedade capitalista? Há algumas realidades sociais e o principal. Agora sim vem o principal. Grana. Grana. Isso é que faz com que o cara apareça na sociedade capitalista. Excepcionalmente, você consegue ter alguns caras pobres, Jimi Hendrix, Pelé. Tem. Essas excepcionalidades existem. São caras pobres que têm um mérito, estão numa determinada realidade social e se projetam. Viram ricos, inclusive. Viram ricos, viram famosos. Mas isso é uma excepcionalidade. A grande maioria dos caras que se dão bem no capitalismo são os caras que têm capital. Simples assim. Capitalismo é para quem tem capital. Né? A última novidade aí, esse cara, o Elon Musk aí, né? Tá todo mundo falando nessa figura que teve aí semana passada, né? É o quê? O cara tinha capital. O cara veio de uma família abastada, teve um mérito pessoal, teve, não tem como tirar. Não tem como tirar. Ele teve um mérito pessoal. A partir da grana que ele sempre teve, já desde berço, ele teve o mérito pessoal de saber investir, sacou onde é que era melhor fazer investimento, foi lá, investiu, soube sair na hora certa. Antes que a empresa quebrasse, ele vendia a empresa. Aí o cara que comprava 5 anos depois estava quebrado. Quer dizer, ele teve algum mérito pessoal. Não é que não teve, mas fundamentalmente ele teve dinheiro. E é isso que funciona no capitalismo. O que funciona no capitalismo não é o mérito pessoal, é ter dinheiro. Quem tem dinheiro no capitalismo faz mais dinheiro. Quem tem capital faz mais capital. O mérito pessoal pode eventualmente ajudar em alguma coisa. Pode eventualmente construir um Jimi Hendrix. Mas é uma eventualidade, é uma excepcionalidade. A regra no capitalismo é ter capital. Bom, notem que há uma diferença entre ter mérito, reconhecer esse mérito, valorizar esse mérito socialmente, e a diferença disso para o que dizem que o capitalismo faz, que é o capacitismo, né? O cara que é muito bom, o cara no capitalismo vira rico. Não vira, não vira, isso é mentira. Alguns excepcionalmente conseguem virar. Gente, o mérito, para terminar a história do mérito, o mérito ele sempre gera um líder. Isso é verdade, tá? O mérito tende a gerar líderes. Mas uma coisa é ser líder. Outra coisa é ter uma função institucionalizada dentro do capitalismo. Outra coisa é ser um capitalista. Agora, o mérito tende a gerar líderes. Isso é uma verdade. O cara que melhor toca guitarra costuma ser um líder dos guitarristas. O cara que melhor pesca costuma ser um líder dos pescadores. Né? Mas vamos diferenciar as coisas. Uma coisa é ser líder, outra coisa é ter uma função institucionalizada no Estado, ser um presidente, um deputado, um juiz, e outra coisa é ser rico, burguês, capitalista. Vamos diferenciar as coisas. Gente, a história do consumismo. Já estou falando demais. A história do consumismo. 2 argumentos contra o consumismo. Né? Dizem que a gente vive numa sociedade de consumo. Né? Dizem que a gente tem que acabar com o consumismo que existe na nossa sociedade, porque o consumismo está levando a humanidade à bancarrota. Primeira coisa, eu acho que nós estamos aí com mais de 20% da humanidade passando fome. Gente, como é que num planeta em que 20% da humanidade não tem comida, como é que nós vamos dizer que tem consumismo nesse planeta? Não dá, isso é incompatível.
Não tem consumismo, gente. Não tem. Nós não vivemos uma sociedade de consumo. Não vivemos. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas passam necessidade de consumir. As pessoas não estão consumindo o básico. Se existe uma classe social, que é a pequena burguesia, a classe média, que consome demais, isso é uma questão localizada dessa classe. Essa classe, localizadamente, pode ser consumista. Agora, a humanidade não é consumista. E o consumismo não é o que caracteriza a nossa economia. O que caracteriza a nossa economia é a fome. Segunda coisa, contra esse tal de consumismo que dizem que existe. Quem domina a nossa economia não é nem mesmo a economia de produção, nem mesmo essa. Quem domina a nossa economia é a economia do juro. A economia do juro. Quem domina a economia são os agiotas, os banqueiros, os caras que fazem dinheiro a partir do dinheiro. Nem mesmo produzir, eles produzem. Esses são os caras que dominam a economia no planeta. E aí nós vamos dizer que temos uma sociedade que consome demais? Onde quem manda na economia do planeta nem sequer produz, quanto mais consome? Não dá, né? Bem rapidamente, o individualismo, né? Tem muito a ver com essa história da meritocracia, né? Eu não sou um cara determinista pela natureza, não acho que a natureza determine as coisas, mas eu sempre reflito o seguinte quando se fala em individualismo, que não é um argumento definitivo também, não é. Não acho que o argumento que eu vou apresentar seja definitivo. Agora, nós somos um ser social, né, gente? Nós somos Homo sapiens, né? O Homo sapiens é um ser social. O Homo sapiens é um ser social. O Homo sapiens não consegue viver sozinho. Não existe isso, gente. Não existe isso. A gente vive em sociedade. Assistam o Náufrago com o Tom Hanks. Né? Assistam. E lá vocês vão ver, não adianta. Você pode até numa ilha conseguir, eventualmente, modelar essa ilha da melhor forma possível para você, né? Da melhor forma que você consegue, mas mesmo quando você tem a ilha do jeito que lhe parece melhor, ainda assim você não está bem. Você não está bem, você precisa da sociedade. Né? Acho que essa é a grande lição do Náufrago contra o Robson Crusoe, né, que é o clássico da burguesia. Né? Acho que esse é o grande mérito do Náufrago, é esse, é mostrar, olha, a gente não consegue viver sozinho, não existe individualidade, não existe, a gente sozinho não é nada. Nós somos em 95% determinados pelo meio em que a gente vive, pela sociedade em que a gente vive, pelo coletivo. 5% nós somos nós, só 5%. E, por último, essa coisa do empoderamento, que é outra mentira grande, essa mais recente, né? Também compactuada muito pelos lulistas, né? Os lulistas também falam muito do empoderamento. Que é essa coisa de achar de que basta o mito, nesse caso, o mito é o basta, tá? O basta que é o mito. Eles dizem que basta você empoderar um oprimido ou um explorado. Basta empoderar. Né? Basta você botar no poder um operário e isso vai melhorar. Basta você botar no poder um negro e isso vai trazer melhorias para os negros. Basta você colocar no poder uma mulher e isso vai trazer melhoria para as mulheres. Basta você colocar no poder alguém da comunidade LGBTI e isso vai melhorar, né? Vai derrubar a homofobia. Não é verdade, está provado, né? Está provado, está aí. Obama era negro. O racismo nos Estados Unidos está aumentando. O Lula era operário, teve um passado operário. Hoje em dia não é mais, hoje em dia é um burguês, mas foi um operário. Cara, melhorou alguma coisa com o Lula? Dilma é mulher, perseguida, inclusive, né? Teve um passado guerrilheiro e tal, um passado honroso, inclusive. Mulher. E aí? Melhorou o quê? Então, essa história do empoderamento também é um mito, entendeu? Não basta. E o problema do empoderamento é o basta. Porque, assim,
Eu sou favorável a eleger operários, eleger mulheres, eleger negros, eleger LGBTI. Eu sou favorável que eles tenham poder. Isso não basta. Isso não basta. O mito é o basta. O basta é que é o mito do empoderamento. Gente, vamos lá, vamos debater, vamos abrir. Já falei demais, devia ter falado a metade do que eu falei. Vamos lá, não tenho certeza do que eu falei, tudo é dúvida, tudo é questionável, tudo é para debater. Quem quer falar? Então, essa é uma coisa que eu tô comentando toda hora, todo momento. Porque eu adoro Paris, eu acho Paris uma cidade linda. Aliás, Klaus, o que você acha da gente agora esse final de semana ir pra lá? Bacana, né? Cara, assim, vamos dizer assim, mas óbvio, né? Se você vai de avião, vai ter gasolina no avião, o avião, né, é feito de material, tem que pagar por isso. Perfeito? Perfeito. Só que, por quê? Aí a pergunta, porque eu não posso, talvez, se eu poupar uma vez na vida, vou poder ir, enquanto tem gente que todo final de semana tá indo. Entende? Esse que é o grande mito aqui. Capitalismo, pô, tu é livre. Livre? É uma questão de luxo? Com certeza, uma questão de luxo. Mas enquanto tem gente que vai passar o fim de semana, as férias no Havaí, em Miami, tem gente que não pode ir para Salvador, gente que não pode ir para São Paulo ver os parentes, sei lá. Então, é uma questão de falsa liberdade. Se não me engano, acho que na Constituição está escrito que toda pessoa tem direito a um pedaço de chão, né, para chamar de lar, para chamar de casa. Pô, eu vejo gente se espremendo num kitnet, numa casinha bem furreca e pagando um bom dinheirinho, um baita de um dinheiro, pra uma casinha. Enquanto tem gente que tem aqueles latifúndios enormes, aqueles hectares, que detalhe, hectares desocupados. É pra pasto aquilo ali, é grama. Não tem plantação, não tem nada. Enfim. Ou, sendo mais crítico mesmo, que tem aquelas mansões. Enfim. Outra coisa. A liberdade, né? Então, por que que eu tenho que... Vou de manhã, acordo muito bem, vou escovar o dente. Opa, fecha a torneira para economizar água. Tomo banho curto para economizar água, porque senão eu vou estar ferindo o planeta. Enquanto isso, aquelas banheiras, aquelas piscinas enormes de condomínio, aqueles campos de golfe enormes, com água espalhando para tudo quanto é lado para regar aquilo ali. Quanto de água que é desperdiçado ali? Entende? Então, assim, essa ideia de liberdade, assim, não sei qual. A economia prende a gente. E não é porque, prende a gente porque a gente não se esforça para pagar. Não. A gente até pode se esforçar para pagar, mas enquanto a gente vai poder pagar uma vez, tem gente que faz isso umas 20, 30, 40 vezes, sei lá, no mês, no ano, enfim. Então, não. Esses dias eu vi, como é que é o Brasil com 7 trilhões de PIB, enquanto isso o operário ganha 2 mil, 3 mil, R$ 1.000, sei lá. Enfim. Então essa da liberdade é algo bem difícil aí, algo bem difícil. Só que eu tô aqui num tema aqui, enquanto eu tava falando, que é o tema que é um dos meus favoritos, que é a questão do agronegócio brasileiro. É um tema que eu amo, assim, sabe? Que assim, dizem que o agronegócio, esse é um dos mitos do nosso capitalismo aqui. Acho que em todo lugar, mas no Brasil é um dos que mais tá popular. Que agro é pop, agro é tudo, né? Que, o agronegócio gera emprego, gera, enfim, a economia do país está sustentada pelo agronegócio. Beleza, incrível, não estou sendo contra o agronegócio. Maravilhoso. Estão aproveitando nossas terras? Será?
Brasil, maior exportador de carne do mundo. Olha só, Brasil, maior exportador de soja e carne do mundo. Se não me engano, primeiro é soja, segundo é carne. O óleo de soja, quanto é que tá custando mesmo? Quantas pessoas aí estão reclamando do preço do óleo? Estão falando que vão no mercado, vem aquilo lá, R$10. Meu Deus. Ué, mas o Brasil é o que mais produz soja no mundo inteiro? Aí vamos ser meio radicais aqui. Pô, se no Brasil, que é o maior produtor de soja, tá desse jeito, em tese, se assim fosse, em outros países deve estar muito pior, então. Então, de certo, sei lá, em Portugal, que não é o maior produtor do mundo, deve estar caríssimo. Mas não tá. Por quê? Segundo, Brasil, os maiores exportadores de carne do mundo. Carne. 100 milhões de brasileiros, metade da população com insegurança alimentar. Então, assim, não faz sentido. Como é que o agronegócio gera tanto emprego, tanta economia e o povo não está podendo comer? Se essa agricultura do Brasil é tão boa, por que o povo está com insegurança alimentar? Tem alguma coisa errada aí. Essa ideia de que o agronegócio tem que o Estado tem que ficar fora e deixar desenvolver, meu Deus. E sem falar, né? Eu falei maior produtor de carne, falei que o brasileiro não come carne. Eu não citei que o brasileiro às vezes não come carne de verdade. Lembra aquela vez? Papelão na carne? Então, assim, meu Deus. Um estado horrível. Pelo amor de Deus. Então, essa questão de agronegócio, questão de agricultura, não. O Brasil produz? Produz muito para fora, para o exterior, para os Estados Unidos, para a China, enfim, não sei. Mas para o exterior, não para nós. Tanto que isso aí é uma aula de economia básica, tu sabe. Por que a carne tá cara? Simples, o dólar tá caro. A exportação, para equilibrar o preço para vender aqui dentro, tem que aumentar o preço. Questão simples isso. Então, assim, se o capitalismo realmente, do jeito que pregam por aí, né? O capitalismo, o mercado, ele vai se regulando, tal, não sei o quê. Se o capitalismo realmente aumenta a riqueza, como dizem, por que que o maior exportador de carne no mundo, o país que mais exporta soja no mundo, metade da população está com insegurança alimentar? Não é verdade. Não é verdade. E essa questão não nasceu agora. Né? Essa questão agrária no Brasil não nasceu agora. Bolsonaro afundou muita coisa? Sim, fez ali um desastre. Mas não nasceu agora. Até a questão da gasolina, o IPI lá no Michel Temer, enfim. Então, assim, liberdade, eu não digo que é verdade. Detalhe que liberdade eu nem toquei nas eleições presidenciais, né? Eleições públicas, não toquei nisso aí. Porque assim, ó, ah, é, mas no capitalismo tá, tu tem as eleições para presidente, tu vai lá, vota em quem tu quer, isso é liberdade. Pera, isso é liberdade? Mas assim, os partidos que estão lá porque eles fizeram um negócio com, meu Deus, com tanta. Meu Deus, o Rede aí que tá. O Rede, partido Rede que tá fazendo com o Itaú, com o banco. Então, assim. Tá, mas tu vai lá, vota para presidente. Sim, mas esses partidos, todos filhotes de empresário, todos filhotes da burguesia, filhotes dos donos do poder. Obviamente, vamos lá, uma lógica bem básica. Tá lá o PT, enfim, sei lá, um partido, eu não vou nem falar PT, um partido. Tá lá um partido, não importa quem. Chegou o banco, ofereceu ali, ó, você vai lá entrar no poder e tal. Obviamente, se esse partido vai entrar no poder, ele vai ter que fazer um favorzinho ali pro cara que colocou ele no poder. Isso é básico. O cara que financiou ele. Então, assim, o cara financiou
o partido vai entrar no poder. Quem está no poder? O cara que financiou. E quem que financiou? Os bancos, a grande burguesia, enfim. Então, mas eu voto para presidente, eu escolho. Tá, mas esse presidente, esse partido, está subordinado a quem? Na verdade, ao povo? Eu acho difícil. Então, assim, questão do agronegócio brasileiro, totalmente mentira. Essa questão de que o agronegócio gera emprego, que não sei o quê, sustenta a economia. Assim, quer falar sobre isso? Beleza, só me vai no mercado, me mostra ali as tabelas de preço e tenta me explicar o que está acontecendo. Então, questão da liberdade, né? Enfim, por enquanto vai ser isso. Pode?
Vamos lá, gente. Se alguém quiser falar. Tá bom. Deixa eu dizer assim, ó. De fato, essa questão do agro está aparecendo como um mito. Os caras estão difundindo isso aí de uns 2 ou 3 anos para cá, né? Ou talvez um pouco mais. E vem muito no sentido de tentar abrir uma. Com o processo de desindustrialização, né? O Brasil, já estava bem industrializado. Talvez não ao nível dos países imperialistas, acho que não chegava nesse ponto, mas era um país bem industrializado. E o Lula foi lá e acertou. Isso já começou antes também, não foi só o Lula, não. Já da época do FHC, quando se redimensionou o mundo, né, com a derrubada do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, que eu, particularmente, acho que foi bom que tenha acabado. Eu acho que foi bom que tenha acabado a União Soviética. Tá? Eu defendo o fim daquele pseudo-socialismo que havia lá, e que, na minha opinião, mais atrapalhava do que ajudava a luta socialista revolucionária. Aquilo era um entrave na nossa luta. Quando acabou aquilo lá, houve uma necessidade de reorganizar o mundo por parte do capitalismo. O capitalismo teve que reorganizar o mundo. E para o Brasil, veio o papel, então, que o FHC topou, que o Lula topou, esses caras aceitaram esse papel. E foi um papel de desindustrialização, desindustrializar o Brasil, que é o que a gente vive hoje. Um passo muito importante vai ser dado agora com a privatização da Petrobras, faz parte da desindustrialização do Brasil. E aí tiveram que inventar um mito para resolver esse problema, entendeu? Porque ao desindustrializar o Brasil, né, isso significava um passo atrás na economia nacional. Significou e está significando, a gente está assistindo isso, o Brasil está regredindo economicamente a condição de ser um mero exportador de matéria-prima, um mero exportador de petróleo cru e de matéria de carne, de soja, de produtos agrícolas e minérios. Petróleo é um minério, né? Bom, para tampar essa cagada, tiveram que inventar um mito. Tiveram que inventar um mito, que é o agro. Né? O agro virou mito. O agro virou mito. Agora, eu acho até que inventaram muito mal, assim, na minha opinião, eles não foram muito capazes. Acho que eles não têm muito mérito em inventar esse mito, né? O mito está caindo, eu acho até que está caindo com uma certa facilidade até. Eu acho que está fácil de ver que o agro não é nada do que disseram nos últimos 2 ou 3 anos. Mas é um mito, eu acho até que está caindo, na minha opinião. E o outro mito é a história do mercado, né? Acho que vocês falaram um pouco também. É outro mito que existe, né, cara? Na verdade, o livre mercado não existe mais, né, gente? Vamos ser honestos, não existe mais esse negócio de que o mercado regula o preço das coisas, né? A balança entre a demanda e o consumo, entre a procura e a oferta e tal. Isso até existiu num determinado momento do capitalismo, lá nos primórdios. De fato, isso foi verdade, lá nos primórdios foi verdade. Mas depois virou mito. Depois não é mais verdade. Hoje em dia, o que controla a economia é o monopólio. Hoje em dia, o que controla a economia não é o mercado. Não é a disputa entre oferta e procura. Não é. O que controla a economia hoje é o monopólio. Prova disso é que nós estamos aí com 7 bilhões de habitantes no planeta, produzimos comida para 9 bilhões de habitantes. E, no entanto, 2 bilhões, 1,5 bilhão de habitantes moram de fome, estão passando fome. Então, não é a oferta e procura que regula o mercado, não é. É o monopólio, é os oligopólios. Né? Quem detém o capital determina o preço, determina tudo. É isso. Então, é outro mito aí que. Cara, e o mito da liberdade, né? O mito da liberdade que eu acho que vocês já falaram muito bem também. Liberdade que
Cara, não temos liberdade, entendeu? Vamos ser honestos, cara. Isso é uma história, né? Mesmo a liberdade de votar, entendeu? Mesmo a liberdade de votar. Que liberdade? Camarada Cosma, só para avisar que falta pouquinhos minutos para acabar a reunião. Tô avisando. Então tá. A liberdade de votar, né? Nós temos aí 20 candidatos e temos que votar entre um dos 20, né? Tem que achar um dos 20, pronto. Que liberdade é essa? Eu até tenho uma candidata que me satisfaz 99%, que é a Vera Lúcia, assim. Mas no segundo turno, por exemplo, já não tem. E aí, que liberdade é essa? Que baita liberdade é essa, né? Então é isso. Gente, o que nós temos que ver é o seguinte: o que nós vamos discutir daqui a 15 dias? Nós temos que dar uma conversada nisso. Qual é a polêmica que nós vamos levantar para daqui a 15 dias? Temos que ver isso aí nos últimos. Quer falar, Matt? Eu queria fazer uma pergunta, só que eu acho que não vai dar muito tempo, né? É que o Brasil ele se ferra muito por tentar exportar e acabar aumentando demais o preço dentro do Brasil, deixando as pessoas com falta de comida, soja, essas coisas. Cara, eu até queria responder isso, mas não dá tempo, gente. Não dá. Nós temos que Eu imaginei. nós temos que O discutir o Fernando quer nosso falar próximo também. tema aí. Eu tenho uma resposta para isso, tá, Matt? É uma resposta essencialmente econômica, inclusive, uma questão bem econômica mesmo. Não é nem filosófica, não. Mas o que nós vamos discutir para a próxima, gente? Morona! Como é que é? Ok. Olha, interessante. Agora, já comentar um pouco a crise de 29, como que fica o Brasil nessa jogada. Da hora, gostei. Poderia ser assim, o possível colapso norte-americano, poderia ser isso? E suas consequências? Possível colapso e suas consequências. Isso. O tema é polêmico, viu? O tema é polêmico. Eu, por exemplo, vou nos meus 5 minutos que eu tiver, vou defender que o possível colapso norte-americano está muito longe de acontecer. Eu tenho essa opinião. Eu não enxergo essa possibilidade como sendo uma possibilidade grande, não. Não enxergo, não. Eu acho que os Estados Unidos ainda vai dominar muito tempo. Mas eu estou te dizendo isso exatamente para mostrar como o tema é polêmico, entendeu? O tema é um tema bom de discutir, é um tema polêmico. O tema da atualidade, né? Está sendo discutido o mundo inteiro aí. Para mim, pode ser, então. Possível colapso norte-americano. Quem está controlando o tempo aí? Tem tempo ainda, Roberto? 1 minuto. Já está acabando, já. Cara, eu te diria o seguinte, Matt, só no último minuto, assim, cara. Primeiro, eu acho importante entender isso que eu falei há pouco, que é o seguinte... Não, Cosmo, acho que não vai dar tempo, já tá para acabar, já. Acabou, já. Cara, boa noite, então. Vou ter que ir outro dia, Matt. Beleza. Não, suave. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, então. Falou? Vou estar aqui,